Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom ter você. Estamos estudando o livro dos Juízes e que bom saber que Deus fala conosco. É muito confortante ouvir a voz de Deus, o Deus que fala pela Escritura. E Ele fala concretamente conosco, Ele aponta o caminho que nós devemos seguir, Ele nos provoca no nosso caminho de conversão, Ele nos propõe cada vez mais aquilo que devemos viver e fazer para crescermos espiritualmente. Por isso, a atenção e o desejo de ouvir essa voz de Deus deve crescer cada vez mais no nosso coração. É por isso que existe o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Quero convidar você a abrir o seu coração e junto comigo pedir a presença do Espírito Santo, porque é Ele que ilumina o nosso intelecto, a nossa inteligência, para que nós compreendamos a palavra de Deus e a apliquemos na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, também o seu caderno, para anotar. É uma dinâmica, né, da Lexio Divina, especialmente a Bíblia no Meu Dia a Dia. O nosso pai fundador ensinou que a gente deve anotar, a gente deve até mesmo riscar a Bíblia, marcar os pontos que nos tocaram, exatamente para que a gente fixe no nosso coração e na nossa mente aquilo que Deus está falando conosco. Então, hoje nós vamos estudar Juízes, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Juízes, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Os israelitas cometeram o que é mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, servindo aos ídolos de Baal e de Astarte. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel e ele os deixou cair em poder de Cusã-Razataim, rei de Arã, na Mesopotâmia. Os israelitas ficaram submetidos a Cusã-Razataim durante 8 anos. Então clamaram ao Senhor, que fez surgir um Salvador para os libertar. Otoniel, filho de Cenez, irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Senhor veio sobre ele, que se tornou juiz de Israel. Quando saiu para a guerra, o Senhor lhe entregou Cusã-Razataim, rei de Arã. Otoniel o subjugou. O país ficou em paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Cenez. Vamos nos lembrar que existe um padrão de comportamento e de ação de Deus no livro dos Juízes. Nós viemos na sequência, né? O povo saiu do Egito, ficou aquele tempo, 40 anos ali no deserto, com Josué entrou na terra prometida, cometeram alguns erros, deixando alguns povos ali na terra, e agora estão vivendo esse processo, esse ciclo, né? Perdão e salvação, que é um ciclo que a gente vai perceber. Infidelidade, escravidão, e aí esse tempo de infidelidade e escravidão, que aqui no texto vai dizer que foram 8 anos, vai provocar no coração do povo clamor, né? Eles vão clamar a Deus, Deus vai enviar o Salvador, aquele que vai libertá-los, o libertador, e aí a paz vai se estabelecer. E a gente vai perceber exatamente a ação de Deus nos detalhes. Então, existe uma infidelidade. O povo se tornou infiel a Deus, o povo abandonou a Deus, o povo escolheu adorar os ídolos. Aqui está o maior pecado, não é? Que pode ser cometido, exatamente porque está transgredindo o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Não farás escultura de ídolos e não adorarás a falsos deuses. Então é uma ordem. O povo de Israel abandonou a Deus. E aí aparece Otoniel. Otoniel, o nome dele vai dizer Deus é minha força. Veja a palavra, o nome, né? Otoniel, Deus é a minha força. Ou
leão de Deus. A gente percebe que o juiz que vai ser levantado, além dele trazer o povo de volta para a adoração ao Deus único, ele vai guerrear, ele vai combater. Então está dentro do processo militar. Ele vem para liderar militarmente o povo de Israel, o povo de Deus, para que vença o inimigo. Mas o inimigo aqui não está somente no que diz de pessoas, mas naquele espírito de idolatria que precisa ser combatido, que precisa ser vencido. Então, a força vem de Deus, não do homem. Quando nós temos esse princípio diante dos nossos olhos, e aqui é um princípio eterno, não é? Esse princípio eterno, a força vem de Deus, nós começamos a dar passos muito concretos também na nossa libertação. Libertação de vícios, libertação de pecados, aquilo que no nosso temperamento é negativo, que acaba nos atrapalhando nos nossos relacionamentos. Eu não sei o que você, muitas vezes, tem lutado, mas principalmente a luta contra o mal, o maligno. Essa é a nossa maior luta, não é? Porque nós temos 3 inimigos da alma, vocês já bem sabem disso, que é o diabo, o mundo e as paixões da nossa carne, as nossas paixões. O diabo vai usar do mundo para provocar as paixões da nossa carne. Então, nós vamos, consequentemente, ser tentados pelo diabo. E muitas vezes ele vai usar do mundo para nos tentar, das coisas do mundo, das realidades pagãs. Ele vai querer que nós a gente se contradiga, né? Naquilo que é a nossa fé, aquela que é a nossa religião, aquela que é a nossa doutrina. Então, o diabo vai sugerir coisas, confusão, para que a gente acabe traindo o que nós somos, a nossa identidade. Esse povo traiu a sua identidade, o povo de Deus, o povo de Israel, porque ele era um povo que deveria estar adorando um único Deus. Já havia passado pelo processo da purificação desde a saída do Egito. Agora, ele precisa adorar um único Deus. E aqui vem um detalhe. Otoniel, ele experimenta a graça do Espírito do Senhor. É a primeira vez que aparece claramente essa ação do Espírito Santo aqui. E é fundamental que eu e você tenhamos essa consciência. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós sejamos fortes. A força vem de Deus. Nós também podemos ser leões de Deus que lutam, que brigam, que enfrentam, não é, as realidades do mal, as realidades dos nossos pecados, do mundanismo, do neopaganismo que quer muitas vezes entrar nas esferas da nossa vida e nos levar a adorar os falsos deuses. Então, ruá é a palavra que está lá no original, é a provisão para a missão, é a provisão para o combate, é a provisão de Deus para a sabedoria estratégica, prática, que precisa ser executada aí na vitória contra o inimigo. Por isso, eu e você precisamos do Espírito Santo, precisamos da graça de Deus, porque por nós mesmos nós não conseguimos vencer-nos nas realidades das nossas paixões, nós não conseguimos resistir ao mundo, às realidades do mundo, principalmente a gente tem que entender mundo aqui, aquilo que é contrário a Cristo, é anticrístico, é anti-evangelho, é anti-palavra. É isso que é o mundo que nós temos que combater. Aquilo que nos desvia do que é a vontade de Deus, o que é a palavra de Deus, o que é a doutrina da igreja. Muito importante isso. E depois, essa realidade dessa provisão para a missão, para que a gente também resista ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, vai dizer a palavra do Senhor. Essa resistência, ela não é meramente uma ação humana, ela é uma ação divina. Por isso a gente precisa rezar, para que a nossa resistência, a nossa imunidade espiritual possa crescer. A gente tem que se alimentar da palavra, a gente tem que meditar a palavra. Nós precisamos da Eucaristia, são os elementos importantes para que a nossa resistência cresça. A gente precisa meditar o Santo Rosário, porque quando a gente medita no Rosário, nós estamos meditando em toda a dimensão da nossa redenção. Ou seja, desde lá
dos mistérios gozosos, quando nós vamos ver a encarnação do Verbo, até os mistérios gloriosos, quando nós terminamos com a coroação da Santíssima Virgem Maria lá no céu. Para quê? Para que nós nos lembremos da nossa redenção. Para nós foi enviado um libertador, para nós foi enviado um salvador. E esse salvador não é Otoniel, é o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo. Então a gente vai perceber a misericórdia de Deus que responde ao clamor de um povo. Nenhum clamor fica sem resposta. Deixa eu dizer, nós também podemos clamar pela libertação da nossa nação, não só por nós. Eu quero incentivar você a rezar pela libertação da nossa nação. Tudo aquilo que não está de acordo com a palavra, tudo aquilo que não está de acordo com a sã doutrina, tudo aquilo que não está de acordo com a cidade, católica, assim dizendo, nós temos que pedir a Deus que Ele venha em socorro da nossa nação. Mas Deus, Ele ouve, Ele é misericordioso e aí Ele intervém a partir de nós, das nossas escolhas, da santidade da nossa vida que vai influenciando. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O Senhor é misericordioso e clemente e sempre escuta o nosso clamor. Precisamos da força de Deus para vencer o maligno, o mundanismo e as nossas paixões carnais, pois a nossa humanidade é limitada. Deus envia o Espírito Santo para nos fortalecer, dar-nos estratégias para a conquista da vitória e a paz como certeza e total confiança de que Deus está conosco. A força vem de Deus e essa força é o Espírito Santo. Vamos lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a força, o poder do Espírito Santo para seres as minhas testemunhas. E Jesus já revelou-nos. O Pai não pode negar o Espírito a quem o pedir. Então, peçamos o Espírito Santo, que é a força de Deus, que nos capacita a vencer-nos a nós mesmos, a vencer o mundanismo, a vencer o maligno, as tentações do mal, para que assim Deus prevaleça na nossa vida e nós vençamos a batalha espiritual que nós enfrentamos. Vamos rezar com essa palavra. Senhor, nós te agradecemos porque essa realidade vivida pelo povo de Deus lá atrás, que nos é narrado no livro dos Juízes, nos coloca com os olhos no presente, sabendo que somente pela força do Senhor nós conseguiremos vencer-nos a nós mesmos, ao mundo e ao diabo. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, a força do alto. A força do alto é o dom do Espírito Santo. Então, encha-nos agora com o Espírito Santo, batiza-nos agora com o Espírito Santo e com fogo. Traz capacitação para esse empreendimento, para essa missão de resistência. Resistência ao diabo, resistência ao mundo e fortalecimento para que nós vençamos as nossas paixões carnais. Eu sei que o Senhor zela por nós. Eu sei que o Senhor é misericordioso e escuta agora o nosso clamor. Envia sobre nós o seu Espírito. Amém. Peça a Deus todos os dias o Espírito Santo. Ele é a força de Deus. Ele vai te dar sabedoria, estratégia. Ele vai capacitar você, principalmente, fortalecê-lo diante do combate travado. Uma certeza que nós trazemos é que o Pai não pode negar o Espírito àqueles que o pedem. Então, peça, deseja, clame o Espírito Santo todos os dias. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.